Bom dia a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos criar uma implementação para impedir que o nosso cliente seja cadastrado mais de uma vez. Pois bem, essa implementação ela é o seguinte, nós vamos criar um índice, tá? Um índice único e exclusivo que não permita que outro dado semelhante seja cadastrado, ou seja, outro dado igual. E que índice é esse? Nós vamos aqui no nosso SQL Server e nós vamos na tabela de cliente, nós vamos aqui no nosso índice, então tem aqui índice, nós vamos clicar com o botão direito, novo índice e índice não clusterizado. Então o que é que faz esse índice único? Como o próprio nome já diz, ele é único, tá? Então não pode haver um índice repetido. Então eu clico aqui em adicionar, eu tenho que informar para o SQL Server qual que é o campo da minha tabela que eu quero que seja exclusivo, ou seja, o nome eu posso deixar como exclusivo? Não, não posso. Por quê? Porque tem pessoas com nomes semelhantes ou nomes iguais. Por exemplo, Maria Andrade da Silva. Existem várias Maria Andrade da Silva. Tá? Então eu posso cadastrar várias Marias Andrade da Silva. No entanto, o documento das mesmas tem que ser diferente. Tá? Então não existe pessoas com os nomes iguais e documentos iguais. Tá? Os documentos sempre serão diferentes. Então aqui eu vou escolher o CPF, tá? Como um documento que não pode ser igual. Clico em OK, marco aqui um checkbox definindo como exclusivo. Aqui o SQL Server ele já coloca para a gente aqui um número do index, mas eu posso colocar simplesmente índice CPF. Posso deixar dessa forma. Então o SQL Server ele cria aqui para mim um índice e esse índice ele fica sendo exclusivo. Então se eu fizer aqui um select, tá? Se eu fizer um select, eu vou pegar aqui um CPF, vamos no nosso sistema, vou executar, venho aqui no cadastro de cliente, vou colocar aqui, vou clicar em novo e vou colar esse CPF. Então eu posso colocar aqui os dados que eu quiser e o sistema não vai deixar que eu salve esse registro justamente porque esse CPF já está cadastrado. Eu já vi muitos sistemas onde é feita a verificação se o CPF é válido. No entanto, não existe uma verificação para saber se o CPF já foi cadastrado. Muitos usuários, na hora de digitar o nome do cliente, acaba digitando com espaço. Por exemplo, vou colocar aqui Vanessa, mas a pessoa digita dessa forma e tem usuários que fazem simplesmente dá um espaço, digita Vanessa, tá? E preenche aqui o restante dos dados e por algum motivo na pesquisa não acha esse nome. Tá? Mas na hora que a pessoa vai lá e faz o cadastro, digita dessa forma, não existe uma verificação para saber se o CPF já está cadastrado ou algum documento já está cadastrado. Simplesmente existe no sistema uma verificação para saber se aquele CPF é válido, tá? Que não está de todo errado, está de forma correta, mas não existe essa verificação. Então eu já vi nos sistemas cadastro de pacientes 2 ou 3 vezes, de profissional 2 ou 3 vezes, simplesmente porque o sistema não verifica se aquele usuário já está cadastrado. Então, uma forma de você fazer isso é pelo CPF, ou seja, pelos documentos. Então, se eu tentar inserir, observe que o SQL Server ele levanta para mim uma exceção, né? Ele levanta para mim um aviso. Ó, não é possível inserir uma linha de chave duplicada no objeto. Que objeto? O objeto cliente, que no caso é a nossa tabela, onde o índice CPF, tá? Que é o índice que a gente criou, onde o valor da chave duplicada é esse valor aqui. E que valor é esse? É justamente o CPF. Então, se eu tentar pegar qualquer um outro CPF e tentar cadastrar, o sistema não vai deixar justamente porque ele faz essa verificação. Ou seja, o SQL Server faz essa verificação aqui e levanta essa exceção. É lógico que eu não vou deixar uma mensagem dessa para o usuário, né? O usuário não vai entender o que significa isso. Então, aqui está uma melhor forma. Deixa eu executar novamente. Então, está aqui um tipo de problema, digamos assim, que é levantado pelo banco, que eu não posso deixar o usuário visualizar esse tipo de informação justamente porque isso aqui não informa nada para ele, porque isso aqui é um aviso técnico. Somente quem é da área vai entender o que significa isso. O usuário ele simplesmente quer fazer o cadastro. Então você que é o programador tem que pegar essa mensagem que está aqui, essa mensagem técnica, e converter para uma mensagem que o usuário entenda. Então nós vamos
dar um OK aqui, vou cancelar e nós vamos fazer justamente isso. Então, antes eu vou fazer o seguinte, na nossa tabela de cliente, no nosso sistema tem um pequeno problema. Então, vou corrigir de uma vez, vou clicar em Design e aqui em Ativo, eu vou mudar esse campo que está como não para sim. Tá? Então, se na sua tabela tiver como não, altere para sim, justamente porque quando você fizer o cadastro, ele vai deixar desativado como default e o correto é ficar ativado. Então, feita essa implementação, nós vamos voltar aqui no Delphi, vamos no botão salvar, vou dar 2 cliques e aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um try e aqui ele acrescenta o file, mas eu não quero colocar dessa forma, eu quero colocar um except. Então, se der tudo certo, ele vai tentar fazer isso aqui. Tentar fazer o quê? Eu venho no meu cadastro de modelo, dou um F12, clico em salvar, e é justamente isso aqui que está no meu cadastro de modelo. Observe que o meu cliente está herdando do meu cadastro de modelo. Então, se eu olhar aqui em cima, ó, class tfrm cadastro de modelo, ou seja, ele está herdando do meu cadastro de modelo. Então, aqui, no salvar, quando eu dou 2 cliques, apresenta somente o inherit, ou seja, a herança. Então, todos aqueles dados que estão no meu modelo, justamente é resumido por essa palavra aqui. Então, eu coloco no try, tente o quê? Fazer o meu cadastro, e se eu não conseguir, coloco uma mensagem aqui. Eu vou copiar isso aqui, dar um Ctrl C, voltar aqui em cima e colocar um Ctrl V. Então, aqui eu vou informar que existe um usuário já cadastrado. Então, na hora que a pessoa tentar clicar, eu vou informar a seguinte mensagem. Esse cliente já está cadastrado. Então, aqui eu estou informando para o meu usuário uma frase que dá para ele entender. Tá? Esse cliente já está cadastrado, então ele vai entender que já está cadastrado, ao invés daquela frase que é levantado, digamos assim, aquela exceção que é levantada pelo banco, onde ele não vai entender absolutamente nada. Então, você, programador, tem que tomar cuidado em relação a isso. E eu vou colocar aqui o meu dbcpf, eita, ponto 7 focos. Então, eu vou salvar aqui, vou executar e vamos lá. Vou clicar em novo, vou pegar um CPF qualquer, vou clicar aqui em Select, fazer aqui para pegar um CPF, pegar qualquer um copiar, observe, Ctrl V, Ctrl V, não copiou? Então vamos lá de novo. Cadê o CPF? Copiar, colar, vou digitar qualquer coisa. E aqui está a nossa frase de forma correta. Esse cliente já está cadastrado. Pronto. Essa frase aqui, o usuário ele vai entender. Tá? Ele vai entender ao invés daquela exceção que foi levantada pelo banco. Tá? Então, a gente tem o erro técnico, que a gente tem que verificar o que está acontecendo, e tem o erro, entre aspas, que a gente tem que informar para o usuário de forma que ele entenda. Bem, gente, essa é uma videoaula bem simples. Tá? Na próxima videoaula eu vou impedir o usuário, nós vamos fazer um cadastro no cliente padrão e nós vamos impedir que o usuário desative esse cliente padrão e altere o nome do cliente padrão. Então, se eu tenho aqui cliente, vou fazer isso logo de uma vez. Então, aqui eu vou só cadastrar o cliente padrão. Então, está aqui o meu cliente padrão. O número eu vou colocar qualquer um e vou salvar. Então, não tem esse CPF, registro salvo com sucesso. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa. Observe que eu vou dar aqui um select novamente para atualizar. Vou pegar o CPF do meu cliente padrão. Vou tentar cadastrar aqui. E ele não vai deixar. Então, o objetivo é justamente fazer isso aqui, ó, cliente. Então, observe, se eu quiser desativar, o sistema permite. Então, eu não quero desativar. Se eu quiser alterar o nome, o sistema permite. Então, esse tipo de implementação eu não posso deixar o usuário fazer. Tá? Então, na hora que ele clicar em desativar, o sistema não vai deixar. E se ele tentar clicar em alterar, o sistema não vai deixar. Tá? Então, nós vamos fazer isso na próxima videoaula.
Então dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva, clique no sininho para que você seja notificado, participe do grupo do Telegram, participe também do Facebook, tá? Lá nesses grupos vocês podem tirar as dúvidas que vocês tiverem na videoaula. Em caso de dúvidas, dá uma revisada no vídeo, observe o vídeo novamente, segue passo a passo para ver onde que você errou, e se mesmo assim a dúvida permanecer, tá? Não conseguir fazer essa execução que você deseja, então você entra no grupo e poste lá a sua dúvida. Lembrando que eu estou usando o SQL Server, então vocês vão ter que fazer isso de acordo com o banco de dados que vocês estão utilizando. Se estão utilizando MySQL, vai ter que fazer de acordo com MySQL, Firebird, Postgre, enfim. Tá? Então, nos vemos na próxima videoaula.